Fala, Tricolor, eu sou o Wallace do canal O Flume Domina, o segundo maior e melhor canal de tática e estatística do Flusão, perdendo para todos os outros. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que o Fluminense poderia ter feito para não ter perdido o jogo. Ter ganhado o jogo. Acabou o vídeo, tô zoando. Galera, nesse vídeo eu vou falar sobre todas aquelas coisas que a gente não consegue observar quando a gente está assistindo o jogo, né? Além de estatísticas, né? Sobre questões individuais do jogo ali. Mas antes eu convido você a me seguir e a comentar. O que você acha que o Fluminense podia ter feito ali, ter trocado algum jogador, ter mudado a tática, mudado, né, a forma de jogar, a postura. O que você acha que poderia ter feito ali o Fluminense para ter ganho aquele jogo? Né? Primeiramente, as bolas na trave terem sido gol seria, né, o suprassumo, mas é isso. Vamos pro vídeo e antes, me siga aí. Então, vou começar falando sobre como foi as regiões do campo, né? Por quais regiões do campo esses times, Fluminense e Cruzeiro, se aproximaram. O Fluminense e o Cruzeiro tiveram uma forma muito parecida de jogar, né? O Fluminense se aproximou mais pelo lado direito, assim como o Cruzeiro se aproximou mais pelo lado esquerdo, né? O Fluminense ataca mais fortemente pelo lado direito e o Cruzeiro ataca mais fortemente pelo lado esquerdo, ou seja, tentaram aprofundar aonde o lateral direito ou o lateral esquerdo atuavam mais fortemente atacando, né? Pelo lado esquerdo, no caso seria o contrário, o lado direito do Cruzeiro, né, atacou menos, defendeu menos e menos ainda pelos meios. E aí quando essas bolas chegavam ali próximas às áreas, como é que essas, né, bolas eram finalizadas? Pelo lado do Fluminense, 29% dos chutes eram executados da esquerda em direção ao gol, 11% da direita em direção ao gol e 61% pelo meio. Já do Cruzeiro é 25 pelo lado direito e lado esquerdo e 50 pelo meio. Ou seja, bolas eram, né, vinham pelas laterais, chegavam ali próximo à área, era chute, cruzamento, cabeçada, alguma coisa nessa linha aqui. E aí quando a gente começa já a avaliar números, o Fluminense teve 4% de suas finalizações dentro da pequena área, 68% dessas finalizações dentro da grande área e 29% dessas finalizações fora da área. Já o Cruzeiro não teve nenhuma finalização dentro da pequena, 88% das finalizações dentro da grande área e 13% do lado de fora. E aí vamos lá, o Fluminense teve 28 chutes comparado com 8 chutes do Cruzeiro, uma diferença absurda. Só que desses 8, acertou 2 e dos 28, o Fluminense teve 3 bolas da trave. Desses 28, 18 foram com bola rolando e 10 foram de bola parada. Do Cruzeiro, desses 8, 3 de bola rolando, 2 de bola parada. O Fluminense não teve finalização a partir de contra-ataque, o Cruzeiro teve 3, e em uma dessas foi gol. Dessa estatística aqui da imagem que você está observando, você pode concluir junto comigo aqui que dos 28 chutes do Fluminense, 8 foram de fora da área, 19 dentro da grande área e 1 dentro da pequena área. Né? Do Cruzeiro, nenhum dentro da pequena área, 7, né, dentro da grande área e 1 fora da área. Você vai observar aqui que o de fora da área, eu já volto aqui, de fora da área foi de bem longe. O chute do Cruzeiro foi de bem longe. E aqui, ó, a quantidade absurda de finalizações do Fluminense. Algumas, né, foram finalizações, mas passaram bem longe do gol. Mas 28 é um número muito expressivo. E aí, já começa aqui agora a entrar na parte que eu começo a dar nomes a comportamentos bons e ruins aqui no Fluminense. Então você tem aqui a posição média dos jogadores, né? Você tem a posição onde você espera que o jogador fique e tem uma posição que de fato o jogador fica durante a partida porque o jogo acaba direcionando tal jogador para uma posição diferente. Por exemplo, o Thiago Silva, que deveria, por ser zagueiro, estar mais próximo da área, né? A posição média dele foi mais próxima do meio de campo. Quer dizer que Thiago Silva seja meio campo? Não. Significa que, devido ao jogo, fez com que ele ocupasse uma região muito meia central, né, do campo. E aí, vamos lá. Características. 21 e 7 estavam, né, que no caso de John Arias e Soteldo, estavam ali muito próximos um do outro. Fuentes, muito afastado de qualquer outro jogador, e tanto que você assistindo a partida, você não via ele se aproximando para gerar tabela, raras foram as vezes que ele deu opção para passe, esperou o cara, né, fazer o corredor e ele tocar. O Fuentes foi muito mal em nível de jogada ofensiva para o Fluminense no dia de ontem. Outro jogador que foi muito mal também, e acredito que o ciclo do Cano acabou,
Germancano, olha a posição dele, 14. Um atacante que deveria estar mais próximo da área, você observa que o Caio Jorge, 19, ele puxa a marcação, né? Ele faz com que a zaga tem que correr rápido e gere aquele buraco para poder fazer infiltração de jogadores, o que o Cano não faz. Ah, Wallace, mas o 21-7 estava aqui, sim, mas o John Arias, ele estava numa posição ali, mas é porque ele estava ao mesmo tempo do lado direito, daqui a pouco ia para o lado esquerdo, mas ele não ocupava muita região central do campo. E quando o Arias ia para a direita, o Soteldo ia para a esquerda. Se você pega, né, esse lado e soma os dois e divide por dois, dá no meio. Né? E o cara que deveria estar ali na posição meio mesmo não tá, que é o Germancano. Então ele não está fazendo bem o trabalho dele de chutar gol, de estar próximo da área. Então acredito que o ciclo dele esteja encerrando. Né? Vamos observar os próximos capítulos dessa história, mas se for para a gente ter um jogador de centroavância que não está tão próximo da área assim, eu colocaria o Ganso no lugar dele. Eu não vou nem falar de John Kennedy, vou nem falar de Serna aqui, eu vou falar de jogador que seja bom no que faz e que também faça o trabalho de quê? De receber essa bola de costas para o gol, fazer o pivô e conseguir armar para quem vem de frente. O Ganso faria isso esplendorosamente, porque o Ganso ele consegue muito bem dominar a bola, ele tem habilidade para conseguir driblar se tem alguém vindo de frente, mesmo com marcação atrás, e consegue dar passes que outros jogadores não iriam fazer. Então acho que, em vez de a gente continuar com o Cano mesmo com o Everaldo, eu não estou pensando ainda no John Kennedy. A gente tem que pensar em como é que vai ser John Kennedy, o John Kennedy do Pachuca, o John Kennedy do Fluminense de 2023 ou o John Kennedy do Fluminense de 2024. A gente ainda não sabe como é que vai ser o John Kennedy. Mas o Ganso ainda tem futebol para jogo. O Ganso ainda está se adaptando a um novo ano? Sim, mas o Ganso ainda tem futebol para mostrar. Talvez não naquela posição onde requer que seja muita força física e velocidade. Então, uma aproximação, por exemplo, do Hércules, do Bernal, do Martinelli, do próprio Nonato, de chutar de fora da área, seria sensacional a gente ter um Ganso como falso 9. Acho que seria ótimo. Na ausência de John Arias, que já foi para a Inglaterra, você ter um Keno de um lado, você ter um Serna no meio e um Soteldo do lado direito, para o Serna ter velocidade ali e ser um falso 9 com velocidade. Ou Serna pelo lado direito, Keno pelo lado esquerdo, né, e o Ganso ali para armar as jogadas. Cara, na moral, cada passe que ele poderia fazer ali para a profundidade do Serna, para a profundidade do Keno. Então eu acho que essa seria uma possibilidade. Mas, vamos embora. Como você consegue observar aqui também nesse gráfico, você tem aqui posição na somada de todos os jogadores. E aí a posição onde a bola mais rodou, onde os jogadores mais rodaram, é pela lateral direita, especificamente aqui, que é onde o Thiago Silva está, aqui onde o Samuel Xavier está, e aqui, que era basicamente onde o John Arias estava e onde o Serna estaria, né? E aqui onde, no caso do outro lado, o John Arias estaria, né? E junto com o camisa 12, que é o Fuentes. No caso deles aqui, do Cruzeiro, ficou muito próximo à área, dentro da área especificamente. Aqui, como vocês já viram, a quantidade enorme de chute do Fluminense em direção ao gol, 3 bolas da trave, né, acho que 7 defesas do Cássio. O Cássio sempre agarra muito contra o Fluminense, absurdo isso. E aqui, ó, eu nunca vi isso em nenhum outro site, né, assim como das várias estatísticas que eu trago para vocês, né, que são autorias minhas, né? Esses números são públicos, o que a gente faz com a análise dos dados, que é nosso, né? Os dados são, né, os dados brutos, isso daqui é o que a gente vai interpretar. Então, olha só, cada aqui, ó, coluna de ação com a bola de cada jogador e aqui o total. Beleza, cada jogador aqui, ó, teve uma quantidade de ações com a bola, e o Freitas teve 107. Um número muito expressivo, 107 de 797 representa na 8,4% desse percentual. Né? Quer dizer, esse 8,4% aqui em relação ao que ele errou. Né? Ele tem 13,4% do total. Né? Ele é o jogador que mais tocou na bola, ele é o jogador que teve o maior percentual de ação com a bola no time do Fluminense. E quando a gente fala em perda da posse de bola após você pegar a bola, e essa perda de posse de bola pode ser tanto de você tocar errado ou alguém roubar essa bola,
ele teve um percentual baixo. Por exemplo, o Xavier teve o mesmo percentual que ele, mesmo número que ele, com menos toques na bola. Teve jogador, por exemplo, Fuentes, que teve mais, o Martinelli que teve mais, tocando menos vezes na bola. Mais um parabéns especial para Thiago Silva, que teve uma única vez que perdeu a posse de bola, ou seja, 1% das vezes que ele tocou na bola, ele perdeu a bola. Thiago Silva é sinistro. Por esse motivo, ele foi eleito ali o zagueiro pela lateral direita do futebol, né, da Copa Mundial de Clubes. E aí agora que destaque negativo. Soteldo, que teve 48 ações com a bola e perdeu 23 vezes a bola. 48% de perda de bola. Mas o Soteldo tenta muito essa bola para frente, e aí é claro que ele vai perder essa bola. Calma, a gente vai lá, a gente vai ver essas informações. Gostaria de observar que quem entrou no lugar dele, não no lugar dele, para jogar no lugar dele, que foi o Serna, teve quase a mesma coisa de toques na bola, de ações com a bola, com menos tempo, 43. E ele teve 14 perdas de posse de bola, ou seja, 33% praticamente, quando o Soteldo foi 48%. 12% em relação aos 20% do Soteldo, isso é muita coisa. E aí, observando justamente esses dois, eles ocuparam a mesma região de campo, laterais, indo para dentro. Eles tiveram 80% da posse de passes certos, Kevin Serna, mas teve uma nota alta ainda, foi uma nota do Fluminense, e ele teve 87%. Ele tentou menos passes e acabou tendo a mesma quantidade de passes certos um que o outro. Só que o Kevin Serna, apesar de ter tido menos tempo com a bola, ter tido mais ações, ele deu 2 toques a mais. O Kevin Serna, ele tentou o drible 3 e acertou 2. O Soteldo tentou 5, só acertou 2. Nosso querido Kevin Serna teve 3 passes decisivos, Soteldo não teve nenhum. Tentou 10 cruzamentos, errou todos. Já o Kevin Serna teve 8 cruzamentos, acertou 2. Um deles, inclusive, quase saiu o gol. Uma finalização para fora de Soteldo e 2 finalizações para fora de Kevin Serna, uma no gol e o Soteldo não acertou o gol. Ou seja, jogaram na mesma posição e o Kevin Serna jogou muito melhor do que o Soteldo. O Kevin Serna já está em um momento muito melhor do que o Soteldo ainda precisa mostrar futebol, mas eu acho complicado o Soteldo ter começado o jogo logo de cara. Então, se o motivo for exatamente esse, de você poupar jogadores, eu entendi. Mas poupar jogadores, sendo que você tem 3 jogos seguidos jogando aqui no Maracanã, é complicado. Na despedida do John Arias, a gente podia fazer bonito, contra um adversário já direto pelo título. 2010 foi Fluminense, Cruzeiro e Corinthians até o final disputando o título, mas enfim. E aí a outra disputa não foi tão discrepante assim, mas eu acho que devido ao momento o René é melhor do que o Gabriel Fuentes. O Gabriel Fuentes, depois da lesão, não voltou bem. Se lesionou lá no Campeonato Carioca, não voltou bem. Ele não está jogando da mesma forma que ele estava jogando. No Campeonato Carioca eram jogos fracos e tal. E pode ser isso, pode ser que ele tenha sentido o peso de jogos mais difíceis e por conta disso não esteja rendendo. Já o René, ele tem até algumas estatísticas boas, Teve uma interceptação, 2 desarmes, 40% dos duelos no chão ganhos, ganhou o único no alto, Fez 3 faltas. Já, por exemplo, o René teve um corte. Teve um desarme e não teve nenhuma interceptação. Mas o Gabriel Fuentes errou poucos passes, 92% de acerto, com 72 ações com a bola. Mas quando a gente fala de ocupação de espaço, essa ocupação de espaço aqui, uma ocupação mais de ter que ir e ter que voltar, ter que ir e ter que voltar. Já o René, ele conseguiu estar numa posição ali de não ter que ir e voltar o tempo inteiro. Então o Fuentes, ele vai e volta porque ele não se aproximava de jogadores para fazer tabela, para fazer corredor. Ele não dava oportunidade para o time evoluir ali para sua lateral. E aí quando o René veio, ele já fez isso. E incrível que a diferença é que um foi substituído pelo outro. Um jogou 75 minutos, o outro jogou ali 15 minutos mais os acréscimos e jogou ainda melhor do que o outro. Talvez se tivesse, por exemplo, as mudanças que eu acabei de comentar, não tivesse Soteldo, tivesse Serna, não tivesse o Cano, tivesse o Ganso, tivesse o René, não tivesse Fuentes, a gente tivesse jogado melhor. Mas não dá pra gente comentar
do passado esperando que ele mude. É isso, é comentar do passado esperando que o que vem acontecer, né, de agora para frente não se repita. E é isso, se o Fuentes, né, voltar a ser titular, ele precisa fazer mais aproximações de jogadores com a bola ali pela lateral esquerda. O Cano precisa estar mais próximo do gol e o Soteldo precisa participar de forma mais efetiva da partida. Né? Ele tentou muitos dribles mesmo para trás, ele perdeu bola tentando driblar para trás, não é isso. Né? Inclusive o Renato Gaúcho ficou, né, boladaço com ele porque ele fez uma falta ali, foi pedir desculpa e o Renato, cara, eu quero que você jogue. E é isso. Isso, ele acabou não sendo efetivo. Então encerro aqui mais um vídeo, né, um comentário sobre o jogo de Cruzeiro e Fluminense, né, coisas que a gente esperava que não tivesse acontecido, mas aconteceram, coisas que a gente espera que não aconteça, porque eu considerava o Cruzeiro mais difícil do que o Flamengo, não porque o Cruzeiro é um melhor time do que o Flamengo, mas porque clássicos sempre são difíceis, então a gente já espera que o time entre com uma forma diferente de ver. Agora, contra o Cruzeiro, eu tava naquela de, tipo assim, pô, o Fluminense vai entrar daquele... Então, tipo assim, eu tava com mais preocupação contra o Cruzeiro, e agora que o Fluminense perdeu do Cruzeiro, eu tô com uma preocupação ainda mais, uma preocupação ainda maior para o jogo contra o Flamengo. O Flamengo vem de uma vitória boa contra o São Paulo em casa e perdeu fora para o Santos. O Fluminense jogou um jogo só e perdeu em casa de 2-0 para o Cruzeiro. Então, o Fluminense tem 0% de aproveitamento, já o Flamengo tem 50%. E eu queria saber de você. O que você acha, né, que o Fluminense precisa fazer para o jogo do Flamengo para que esses erros não se repitam? Meu nome é Wallace, convido você a me seguir, compartilhar esse vídeo, hypar. Aperta o botão de hypar para me ajudar, né, com que esse vídeo chegue para outras pessoas. Então é isso, galera. Um abraço, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.